Vamos agora para uma entrevista, isso, 8h20, Pedro. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, eu recebo hoje, para minha alegria, eu recebo uma família, faltou só a mãe, né? Está trabalhando. Nosso ex-vereador Anselmo Neto, e também hoje atua, quem comanda o escritório da região metropolitana de Sorocaba. Anselmo é uma pessoa muito querida, da Renovação Carismática, e nós lembramos de você porque a Votorantim inclusive destacou aqui na sua entrada da cidade que é o mês do autismo, da gente celebrar, da gente poder entender que a sociedade tenha menos preconceito. E você tá com o João Pedro, que é autista, tem 20 anos, e que o Bruno, que é seminarista, com 23, né? É uma família que, na verdade, toda se envolveu, né? Nesta situação que o João vive, que é o autismo, né? Eu queria que você desse um pouco desse testemunho e o quanto a gente pode ser muito feliz, né? Que o filho autista, ele é um diferente que vem pra gente, vem pra curar a gente. É essa sensação que você tem, Anselmo? Bom dia, Kiko, bom dia a todo mundo que nos ouve, nos acompanha. Bom dia para os meus filhos aqui, pro Bruno Henrique e pro João Pedro. Bom dia para minha esposa André, que tá também na escola trabalhando agora. Kiko, você falou a coisa mais correta do mundo. É possível ser feliz apesar de ter um autista em casa. A questão toda é aceitar o outro como ele é. O meu filho autista, ele não é uma pessoa doente, ele é uma pessoa autista. E eu tenho que aceitá-lo do jeito que ele é e procurar viver da melhor maneira possível na realidade dele. Ele tem um espectro, né? Tem um espectro autista. O João Pedro, ele é um autista clássico, né? Ele tem um grau alto de autismo, ele não verbaliza, já tem 20 anos, mas ele consegue se adaptar em todos os ambientes, porque nós, desde um ano, nós conseguimos fazer as terapias necessárias com ele. Então, até os 10 anos de idade, ele foi evoluindo, ele foi desenvolvendo, e dos 10 aos 12, a doutora Cláudia Antila, que sempre o acompanhou, falou, olha, agora nós vamos fazer mais uma questão de manutenção, né? Então, o João Pedro, é isso que nós estamos vendo. Pode ser que ele melhore, pode ser que ele piore, mas eu acho essa palavra melhorar e piorar errada. É um circunstancial, né? É circunstancial, porque eu e você... Dentro de um contexto, né? Eu e você, nós somos melhores ou piores? Não sabemos. Podemos ser melhores para nossa família, mas pior para outra pessoa. Então, acho que o legal do autismo é isso, as pessoas entenderem que o autismo é uma síndrome de comportamento. Tem os graus que são mais leves, tem autistas que falam, escrevem, que dirigem, inclusive, que verbalizam, se casam e não conseguem ter aquela questão da interação social. Tá, agora, uma coisa importante é essa, eu acho que o sucesso que você tem, né, na criação do João Pedro, que é autista, é essa aceitação, né? É não ter, se ele está aqui, ele está emitindo um som. Mas você não tem vergonha disso. Muito pelo contrário, você vai num restaurante comer fora. De forma alguma. É a característica dele. Obviamente que há toda uma carga, inclusive pro irmão, né? O Bruno, a família toda assume essa condição do apoio. Nós sempre trabalhamos assim, Kiko. Nós não nos preocupamos do João Pedro incomodar os outros, desde que ele não atrapalhe o outro. Então, por exemplo, se eu estou num restaurante com o João Pedro e ele está emitindo esse som, se a pessoa que está lá está incomodada, essa é uma coisa que ela tem que trabalhar nela. Perfeito. Agora, se o João Pedro sai da cadeira dele, vai até a cadeira da pessoa, pega a comida da pessoa, daí eu impeço. Porque ele está invadindo o espaço da outra pessoa. Uma vez nós estávamos, eu, o Bruno e o João Pedro, numa livraria no shopping, aqui em Sorocaba, e uma mulher falou assim para a filha: filha, cuidado com o menininho, que ele é doentinho. Falei, ele não é doente, moça, né? Ele é autista, ele tem mais saúde que a sua filha. Ah, desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Falei, então, mas disse. É o politicamente incorreto. Incorreto, né? Mas ela não falou por mal. Agora, sempre, quando eu ganhei inclusive um livro da Marinês Panunzio, que é Longe da Árvore. Sim. Ou Perto da Árvore, uma coisa assim. É um artista renomado e ele fala sobre vários espectros de várias especialidades, né? Como é que foi? Porque é inegável que quando ele nasceu e percebeu-se o diagnóstico dele ser uma criança especial, né? É um adulto com espectro. Como é que foi essa aceitação? Ela foi rápida? Há um choque inicial? Porque a gente é ser humano, né? Todo pai e mãe, ou só a mãe que está com a criança autista, passa pelo processo do luto. Nós tivemos o Bruno Henrique, depois de 2 anos e 8 meses nasceu o João Pedro. Até os 8 meses aparentemente normal,
desenvolvendo normalmente. E a partir de então, minha esposa, que é professora, começou a notar que ele não se desenvolvia, que ele não ficava sentado, que ele não estava firme. Às vezes está agitado. Justamente. Um local novo, por exemplo, ele chegou aqui, ele está emitindo o som dele. Porque ele está é um ambiente reconhecendo. novo, né? É tudo estranho para ele. Só que de início achou-se que ele tinha síndrome de Wester, que é uma síndrome degenerativa do sistema nervoso central. Né? E só com 18 meses que poderia confirmar. Com 18 meses, 1 ano e meio, viu que não era síndrome do Wester. Mas ele ainda não andava, ele só se arrastava pelo chão, ele não fixava o olhar. Daí nós partimos então para a questão do autismo, porque como não há um diagnóstico fechado do autismo, ele é clínico, por exclusão. Né? É clínico. Tudo né? que não é, então cai pro autismo. É deficiência mental? Não. Tem atraso mental? Não. Tem problema auditivo? Não. Tem problema de olhar? Não. Então vai pro autismo. E no momento assim que nós percebemos, desde 1 ano e 2 meses, que já era alguma coisa especial. Então quando fechou-se o diagnóstico com 3 anos, nós meio que já estávamos preparados para isso. Agora, a chegada do Bruno. O Bruno é irmão, ele é seminarista da Ordem de Dom Bosco, está indo para o 6º ano de formação. Não, o Bruno é diocesano. Pode falar, Bruno. Aí, pode falar, Bruno. Bom dia, Kiko. Bom dia, Anselmo. Bom dia também aos ouvintes da Jovem Pan. Como é que é ter um irmão especial? De repente você já tinha chegado antes, tranquilão, sem nenhuma dificuldade, né? Porque dificuldade todos temos. Eu estou usando óculos e eu tenho uma limitação em enxergar. Então, tudo é limitação, né? Como é que é viver numa família em que, de repente, até você pode se sentir obrigado a apoiar esse irmão e, obviamente, vai apoiar sempre? É um convite, é uma grande generosidade de coração, viu, Kiko? Porque normalmente os irmãos, né, quando já vem um outro, já ficam um pouco enciumados, né? Então daí você tem um irmão com uma grande carga de necessidade afetiva dos pais, de atenção dos pais o tempo todo. Então eu acho que isso precisa ser muito bem trabalhado na casa. Faltou para você esse não, afeto? Graças a Deus, olha, eu acho que até tive demais também. Eu acho que quando meus pais cuidavam muito do João, algumas terapias eu queria fazer também, por exemplo. Lembro que na época o João fazia ecoterapia, que é você andar a cavalo, era a coisa mais legal do mundo. Pra uma criança, você tem que montar no cavalo, dar uma volta. Eu queria porque queria fazer aquela terapia, mas acho que os pais foram sabendo me orientar também. Também algumas coisas assim que, por exemplo, até acho que os 12 anos eu e o João dividimos quartos. Então eu tinha as minhas coisas, daí ele mexia nas minhas coisas, eu tinha que ter uma paciência maior. Porque eu não podia brigar, também não podia deixar as coisas largadas de qualquer jeito. Então exigia alguma coisa. Porque a síndrome coloca ele às vezes num estado mais agitado, ou num estado. Ele também é músico, né? Ele dedilha lá. Eu vi o vídeo dele tocando piano, órgão, né? Quer dizer, ele emite os sons da maneira dele. Aquilo tem uma significação para ele, né? Em nenhum momento, então, você se sentiu excluído, porque a atenção para ele é uma atenção diferente. Aliás, cada filho, tendo síndrome ou não, requer o mesmo carinho, não chega igual para cada um. Você tem as suas expectativas próprias. E como é que você lidou com tudo isso? Bom, eu acho que uma das partes que eu lidei muito foi me destacando nos estudos, né? Então, desde pequeno, minhas notas, o modo de estudar, sempre gostei de ler. Então, meus pais também sempre me incentivaram muito nessa parte, né? A parte intelectual, a parte de liderança, de falar. Eles foram me incentivando nessa área. E eu me sentia muito acolhido nisso. Então, eu acompanhava o pai, às vezes, em alguns momentos queria fazer palestra. Acompanhava minha mãe sentava comigo, fazia lição. Coisas que ela não fazia com o João. Então eles estavam presentes com o João de um outro modo e comigo de um modo mais específico também. De maneira nenhuma, seu pai já falou, mas estávamos fora do ar. De maneira nenhuma, você viver numa família que tem essa circunstância especial te levou ao seminário? Ou é vocação mesmo? Não, eu acho que isso não foi uma escolha, não foi uma razão principal, né, da escolha. Eu sempre falo muito em casa que eu sou muito transparente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, Kiko. Então, tanto que meus pais queriam que eu fizesse uma outra faculdade antes de entrar no seminário. E aí eu bati o pé com eles, que de fato não queria, no meu coração não estaria ali. Poderia até fazer uma outra faculdade, o tempo que eu durasse o curso eu faria bem feito, mas meu coração não estaria ali. Então você foi respeitado no seu desejo? Foi. Que bom. Nós queríamos que ele fizesse uma faculdade primeiro, antes de ir pro seminário. Caso o seminário não desse certo, ele já sairia. Ele faz teologia, não tem problema. Mas agora nós pode ter qualquer. O teólogo pode ter qualquer profissão, não só na igreja. É verdade, tem muita abertura, né, o campo, é muito amplo, largo. é muito amplo. Anselmo, o que você, primeiro eu vou perguntar pro Bruno, depois para você, o que você falaria para quem tem irmãos
com a síndrome do espectro autista. Com essa sua vivência de tantos anos, com seu irmão que já tem 20 anos, como é que qual é a dica que você daria? Porque é sempre muito complexo, não é fácil assim, né? É fácil depois de muitos anos quando você aceita, mas é uma missão especial. Bom, para quem tem irmão, né, com autismo, eu acho que a primeira dica é você não se incomodar com ele, você compreender que você tem uma pessoa dentro da sua casa que precisa de mais atenção sua, mais generosidade, e não se envergonhar dele. Eu acho isso muito importante, porque são coisas que as pessoas sempre reclamam muito, dos olhares dos outros, da forma como as pessoas dão esse feedback negativo muitas vezes. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas acolham esses irmãos, saibam que o seu irmão é assim mesmo e pronto, acabou. Também esses dias, né, a gente estava lá num playground com algumas crianças, o João, e tinha uma criança veio e perguntou pra mim: moço, você tá escutando esse barulho? Falei: tô. Por que será que tem alguém gritando? Falei: é aquela pessoa. Eu falei: mas você conhece ele? Sim, é meu irmão. Daí a criança: então tá bom, me desculpa, mas eu acho que saber entender que ele é assim e faz parte da nossa vida agora. Sabe? As crianças não têm preconceito. Não, as são crianças olham, elas não entendem, mas elas não têm acolhem, chamam. Justamente. É incrível isso. Agora, eu vou perguntar pro Anselmo, o que eu estava falando do livro que eu ganhei da Marinês, é que é o seguinte: ele trata de qualquer síndrome, seja dislexia, descalculia, o que for que seja, dislalia, é que as pessoas, assim, quando há aceitação, essa criança especial, esse adulto, ele vai se desenvolver muito melhor do que aqueles em que a família fica vivendo culpa, achando que é um culpado, o outro é culpado desta situação. Isso é uma realidade, Kiko. Desde pequena, doutora, nós tivemos a oportunidade, claro, de ter o acompanhamento da Cláudia Antila. Nem todos têm essa oportunidade. E uma vez, quando o João tinha acho que uns 2, 3 aninhos, eu fui repreendê-lo e dei uma palmada no bumbum dele. E a Cláudia falou assim: não bata nele, porque hoje você bate nele com 3 anos. Quando ele tiver 20, ele bate em você. E você não vai aguentar, porque ele vai aprender a linguagem da violência. E a violência que ele receber agora, ele vai externar depois. Então, ela nos orientou isso. E muitos pais, às vezes, até saber que a criança era autista, foi educando assim, dando uma cintada, dando uma batida. Então, a criança talvez tenha ficado violenta. Outras, mesmo sem receber violência dos pais ou de quem as protegiam, essa criança, ela percebe que ela não teve aquela aceitação. E às vezes manifesta. Alguns são violentos porque o grau do autismo é violento. Mas em todas as questões, qual é a importância? É manifestar o amor e o carinho. O João Pedro não aceita muito o abraço e o beijo, mas eu fico abraçando e beijando ele o dia todo. Claro. Para que ele aprenda esse toque. E daí um dia ele vai te abraçar e te beijar, ao invés do tapa que ele vai poder ser violento sem intenção de. Sim, né? Justamente. O que eu ia lhe perguntar é o seguinte: qual a dica que você daria para os pais que vivem essa realidade, algo que você sempre fez palestras, e quando falou em autista, na hora eu lembrei do João Pedro, eu lembrei de você. Qual é a dica para a pessoa ir para o caminho da aceitação? Existem grupos de discussão de pais de autistas, de irmãos de autista. O que você diria para as pessoas que têm dificuldade de aceitar essa especialidade? Eu acho que a questão do autismo, Kiko, é a questão de todos os outros dificuldades da vida. É você não se questionar o porquê e simplesmente viver. Eu não sei porque eu tenho um filho autista. Eu sei que eu tenho um filho autista. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Justamente. Ele tem uma síndrome, ele tem um espectro, né? Tem um espectro. Mas então, ele tem CPF, ele é um ser. Ele tem RG, tem CPF. Nós viajamos para a Itália. Ele ficou 9 horas no voo, muito melhor comportado do que crianças que estavam lá agitadas no voo. Então, acho que assim, o pai e a mãe do autista, primeiro tem que entender: o filho nasceu assim, uma missão existe. Não tenha dúvida. Independente de qualquer religião que tenha ou não, por esse lado. Essa missão, assuma, abrace com amor e leve. Agora, o que eu acho legal é que nas redes sociais só colocam autistas bonitos, inteligentes, famosos. E o autismo não é só isso. O autismo também tem toda uma carga de dificuldade, né? O João já chegou a fazer sujeira em casa. Ele acordou com uma diarreia, sujou a casa toda. Nós acordamos, tivemos... Né? Não adianta xingar, não adianta bater. A gente acordou, começou a limpar, lavar o chão do quarto, lavar... Olha, eu sou uma pessoa assim, um pouco crítica, não é críticas, eu tenho dificuldade. O som dele, na nossa entrevista, não me está incomodando em nada.
É essa sensação. Eu acho que muita gente não tem essa. Eu sempre me incomodei. Fica mal, fica, né? Não, ele tá aqui com o irmão dele, ele tá emitindo o som dele. E isso é a verdade. E eu sempre me incomodei. Eu fui educado para ter um filho autista. Porque eu sempre me preocupava muito com os que os outros iam pensar de mim. Entendi. E o João me ensinou a não dar bola para a opinião dos outros nesse sentido. Se eu não estou prejudicando o outro, pouco me importa o que ele pensa a meu respeito. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. E o João também me ensinou o seguinte: amar a pessoa como ela é, não como eu queria ser amado. Com certeza. Porque eu sempre Quando a gente fala, né, e o Bruno pode corroborar isso, ele que está 6 anos no seminário diocesano, é o que diz a grande oração que o Pai nos ensinou para os cristãos: seja feita a vossa vontade. Isso. Né? Não é aquilo que a gente quer. Né? É um processo de aceitação individual e comum. A religião te ajudou bastante nisso, o Bruno? Ah, com certeza, Kiko, principalmente essa questão de você aceitar as coisas como são, né? Como você comentou no Pai Nosso, aceitar a vontade de Deus, porque a religião ensina a ver a vida como dom. E dom a gente sempre recebe. Então, o dom da existência, o dom da família que você cai, o dom da situação onde você floresce. Não tem como você mudar muitas coisas na sua história. Eu acho que o seu futuro você consegue construir. Mas aquilo que é o seu passado, a sua genética, a sua história familiar, a história dos seus antepassados, não tem como você moldar isso. Isso está moldando você, isso que é o contrário. Então, quando a gente recebe a vida e as coisas como dom, a gente aprende a trabalhar a partir daquilo. Eu acho que quando você falava das dicas, né, e você falava que o João, todo autista, ele é uma pessoa, eu acho que aí tem uma grande questão. Teve um dia em casa que parei, fiquei olhando o João. Não, mas aqui tem uma pessoa, não tem uma coisa e também não tem uma necessidade. Não tem uma síndrome, ele é uma pessoa. Tem um alguém aqui, um outro, né? E a gente só descobre a si mesmo numa relação com um outro. A partir do outro você consegue reconhecer suas limitações, suas necessidades, as suas grandezas. E aqui tem um outro. Quando a gente olha que aqui tem um ser humano que também tem seus sonhos, projetos, ainda que não expressados externamente como nós, mas tem alguém que é para ser amado aqui, né? Muito bem, é uma missão para você. Olha, de filósofo para psicanalista hoje. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, esse menino, esse Bruno. Aliás, é o seguinte, se sair do seminário, vem fazer rádio. Puta vozeirão. Puta vozeirão, né? Kiko, eu queria assim salientar uma questão que eu acho importante, que quando a gente descobre que o filho é autista, muitas pessoas não têm acesso aos tratamentos, infelizmente. Nós temos em Sorocaba a AMAS, a ANDI, algumas outras instituições que cuidam, né? Mas é muito difícil, o poder público ainda tem que correr atrás disso. Eu tô com uma mãe chamada Rita de Porto Feliz, que tá me ligando com um filho autista de 5 anos, já tentou na AME lá por Itu, não chamam. Então é um sofrimento pro pai, pra mãe, ou só pra mãe que olha, que não tem esse acompanhamento. Mas ele faz uma medicação, pra quê? Pra acalmá-lo? Não, o João Pedro ele não toma ansiolítico. Tá. O João Pedro ele tomou o Depaquene, que era pra evitar convulsão até os 10 anos. Dos 10 aos 15. Tem o Depaquene, tem o Depacote, né? A gente velho usa isso também. Daí dos 10 aos 15 ele não tomou. Com 15 anos voltaram as convulsões por causa das crises hormonais. E ele está tomando agora até os 20 anos. Então daqui para frente agora nós vamos começar a fazer a nova avaliação, porque faz mais de 2 anos que ele não tem nenhuma crise, né? Quando ele tem crise, nós aprendemos a cuidar da crise, deixar, esperar aquela baixar um pouco. E sobretudo assim, evitar a crise. De que forma? Não deixar a ansiedade tomar conta. Então para quem tem filho autista é muito especial falar sempre o que vai acontecer depois. Então já faz 2 dias que eu tô falando, nós vamos na rádio, vamos entrar no estúdio, vamos conversar. Mostrei no YouTube a rádio como era, falei, atenção, é lá que nós vamos entrar. Porque eles entendem tudo, né? Claro que sabe. O autista, assim, ele tem uma corrente elétrica, só que com alguns fios desencapados. Então ele recebe toda a informação, processa, mas não consegue devolver essa informação. E daí o que é interessante, a gente sempre fala o depois. Então agora vindo pra cá, eu falei, nós vamos na rádio, depois vamos voltar pra casa. Hoje você não vai pra AMAS. Assim evita dele ficar ansioso. Mas quando a ansiedade estoura, daí vem a crise, tem que esperar a crise passar. Não adianta xingar, brigar, ficar desesperado. Entra num outro idioma, né? É quase se falasse, você falasse polonês e tem que aguardar ele acalmar pra voltar a falar em português. Justamente, não tem jeito. Eu, inclusive, eu brinco que eu faço academia 2 vezes por semana,
Mas não para ficar esteticamente bonito, mas para ficar forte, para segurá-lo. Segurá-lo. Porque eu estou com 50, ele com 20. Quando eu tiver com 60, ele com 30. Eu com 70, ele com 40. Olha, então, a única certeza que eu posso lhe dar, você não vai ter neto, tá? Não vou ter neto. Um é seminarista, vai se tornar padre. E outro é autista, então, né? Justamente. Se então, tivesse num grau talvez menor, até poderia casar, ter filhos, como nós acontece, conhecemos né? pessoas autistas que são casadas, têm filhos, e é muito interessante essa questão da variação do autismo. Agora, uns domingos, há um tempo atrás, levamos o Bruno de volta para o seminário, e quando voltamos, o João estava sentado no chão da sala. Eu falei para minha esposa, eu falei, Deus que me perdoe falar isso, mas que bom que o nosso filho tem 20 anos e é autista, que ele está aqui em casa. E o outro tá lá no seminário. Quantos pais, essas horas, domingo à noite, não sabem onde o filho está? Tem que rezar, porque é a única coisa que a gente pode fazer. É a única coisa que a gente pode fazer. Então, para mim, o autismo não é um peso, Kiko. É uma missão que nós estamos aprendendo aqui. E aí muda tudo, encarar como missão, né? Sim. Muito bem. Olha, eu quero agradecer o Bruno, né? Que é irmão do João Pedro, que está caminhando forte aí no seminário. Será padre. Nós logo iremos na paróquia dele, né? Se Deus quiser. O pai tá é da renovação carismática, né? O Bruno tá de folga hoje, que é a Pascuela, né? Então essa semana ele tá em casa com a gente. Tá bom. Olha, foi um prazer ter vocês aqui e vamos falar dessa causa para fazer com que os pais, acima de tudo, aceitem. Eu acho que é o grande X da questão, é o aceite. Aceitação em tudo, né, Kiko? Tudo na vida, quando você aceita, é mais fácil você lidar. É verdade. A dor fica menor. Obrigado, Bruno, pela presença. Agradeço, Kiko, o carinho, a atenção, a expectativa aqui da rádio. Muito obrigado. Obrigado, viu? Nós falamos com o Bruno e falamos com o João Pedro, tá aqui falando sem parar, né? É isso aí. E o Anselmo Neto. É isso aí. E vamos só pegar o vídeo depois em casa, dá pra poder separar no YouTube. Eu vou pedir pra equipe separar pra vocês. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Café e Celso pra quem? Olha, para todos os pais e mães e pessoas que cuidam de autistas, encerrando esse mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, o mês azul, a cor do autista, porque a maçã azul ela pode ser diferente, mas ela é uma maçã. É uma maçã do mesmo jeito, ela não né? muda. Isso daí. Obrigado, Bruno. Prazer. Vai tomar café com quem? Escolhe alguém para você dedicar ao café e o produto da Padaria Real. Então, pros irmãos de autista, né? Esses que têm a luta de saber conviver na sua casa com alguém que tem que muitas vezes dividir a atenção dos pais, o carinho, o afeto, que eles também saibam saber que isso é normal e isso faz da pessoa uma pessoa melhor e de coração grande. Muito bem, obrigado pelo testemunho de vocês, Anselmo Neto, o Bruno e o João Pedro, que nós falamos sobre o autismo, que esse é o mês que se dedica ao cuidado, à lembrança desse espectro que muitas pessoas da sociedade têm. Olha, o William veio para atrás aqui, vai me abraçar já. Um abraço, gente. Café Celso, produto da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.